A prova de física do ITA 2024 foi uma das mais difíceis da série histórica, até comparável àquela de 2014. E hoje a gente vai pegar a questão mais difícil daquela prova, que é a questão 3, e resolver essa questão 1 km para cada passo da resolução. Vambora! O problema começa apresentando um sistema massa-mola numa região onde existe um campo elétrico de módulo E para a direita. O corpo A tem massa igual a m e carga Q, e está preso a uma mola de comprimento natural L0 e constante elástica K. Na segunda situação, esse mesmo corpo A é conectado a um outro corpo neutro de massa m, usando a mesma mola. O item A do problema pede qual o período de oscilação do sistema na primeira situação. Pronto, a gente chegou no primeiro quilômetro, então vamos começar aqui com a mais fácil de todas, que é a letra A. Aqui a gente quer saber o período de oscilações do sistema massa-mola de massa m e o constante elástica K. O período é 2π raiz de m sobre K. Tranquilo, né? O primeiro passo está pronto. Agora, no item B, ele pede qual a frequência da oscilação do bloco A em relação ao centro de massa na situação 2. Então, desenhando aqui a situação, o centro de massa está aqui no meio, e se vamos analisar o movimento em relação ao centro de massa, então ele vai estar parado aqui no nosso referencial. Então, efetivamente, para o bloco A, é como se houvesse uma parede aqui no meio, e assim a mola tem só metade do comprimento original, L0 sobre 2. E quando a gente parte uma mola no meio, a gente sabe que a constante elástica duplica. Então a gente vai ter uma constante elástica 2K, fazendo com que o período que a gente quer descobrir é T igual a 2π raiz de m sobre 2K, significando também que ômega é a raiz de 2K sobre m. Mais 1 km e agora no item C, a questão começa de verdade. Ele diz que na situação 2, considera que os blocos A e B estão em repouso. A está na origem do referencial e B está no ponto X igual a L0. Daí ele pergunta qual a equação horária de cada uma dessas partículas. Para a gente resolver essa, vamos pensar no sistema como um todo. No total, ele tem uma massa 2m e está sujeito a só uma força externa, que é essa força elétrica no corpo A. A força elástica da mola não importa porque ela é interna ao sistema. Então, para o sistema, com a segunda lei de Newton, a gente escreve que Fr é igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Ou seja, a aceleração do centro de massa vai ser igual à força QE sobre a massa 2m. E pronto, nosso primeiro resultado foi descobrir essa aceleração do centro de massa do sistema. (4 km), a gente vai pensar agora o seguinte: quando a gente analisou o sistema no referencial do centro de massa, isso simplificou a resolução da letra B. Então, com essa dica, a gente pode analisar o item C no referencial do centro de massa também. Nesse referencial, a gente pode falar que inicialmente o bloco A está na posição menos L0 sobre 2. O centro de massa está na origem, e como ele falou que nesse ponto as velocidades são iguais a zero, então como todo MHS, esse vai ser o ponto de aceleração máxima. Ou seja, essa situação tem o máximo deslocamento em relação à posição de equilíbrio desse movimento. Então se a gente chamar a amplitude do movimento de A, então a posição de equilíbrio desse primeiro bloco é simplesmente menos L0 sobre 2 mais A. O mesmo vale para o outro lado. Então a gente tem dois cenários, esse primeiro, onde a aceleração é máxima e V igual a zero, e o segundo cenário, onde a aceleração é zero e V é máximo. (5 km) e agora que a gente discriminou esses pontos, a gente pode pensar na equação do MHS para a posição do bloco A em relação ao centro de massa. Para o bloco A, a posição XA é igual a x0 mais A vezes cosseno de ômega-t mais φ. Isso é útil para a gente porque no passo anterior a gente já descobriu o ponto de equilíbrio x0. x0 é igual a menos L0 sobre 2 mais A. Já aqui na direita a gente também conhece o valor de ômega. Lá no item B a gente viu que ômega é a raiz de 2K sobre m. Para chegar na expressão para XA, que o enunciado pediu, só falta determinar esse valor de φ que a gente ainda não conhece. Mais 1 km e para descobrir φ, basta substituir o t e o x correspondentes a qualquer uma das situações que a gente descreveu antes. Para facilitar a vida, eu vou pegar o sistema no instante t igual a zero, porque esse termo aqui se anula, e a gente já viu que nesse instante xa é igual a menos L0 sobre 2. Lembrando aqui que xa é a posição do bloco A em relação ao centro de massa, então eu fico com menos L0 sobre 2 é igual a menos L0 sobre 2 mais A cosseno de 0 mais φ. Daí, cortando esse cara com esse cara, a gente acha que menos A é igual a cosseno de φ, ou seja, φ é igual a π porque cosseno de π é menos 1. Então, com isso, a gente já descobriu a equação da posição do bloco A com relação ao centro de massa. xa é igual a menos L0 sobre 2 mais A vezes 1 mais cosseno de raiz de 2K sobre m mais π.
Ainda falta uma coisa aqui nessa equação. Essa amplitude do movimento A não foi dada no enunciado, então a gente precisa determinar o valor dela para chegar na resposta. Para determinar essa amplitude, bora analisar esse ponto aqui, onde a aceleração é zero. Aqui a posição é xa igual a menos L0 sobre 2 mais A. Nesse ponto, quais forças a gente tem atuando? Bom, aqui existe a força elétrica para a direita, e a gente também tem uma força elástica para a esquerda, já que a mola foi deslocada de uma amplitude A para a direita. E existe mais uma força aqui que vem do nosso referencial não inercial. Lembra que a gente viu que o sistema todo tem uma aceleração ACM igual a QE sobre 2m para a direita? Então, no referencial do centro de massa, vai parecer que o centro de massa está em equilíbrio, ou seja, nessa caixa tem que aparecer uma nova força de sentido oposto e de mesma intensidade, igual a m vezes ACM. Em outras palavras, se quando a gente olha fora do sistema a aceleração dele está para a direita, no referencial acelerado do sistema aparece essa força fictícia para a esquerda. E agora, aplicando a segunda lei de Newton para essa posição, onde a aceleração é zero, a gente consegue determinar o valor de A no próximo quilômetro. 8 km e já ficando escuro, como nessa situação a aceleração é zero, para aplicar a segunda lei de Newton é só igualar as forças desenhadas. 2K vezes A mais m vezes QE sobre 2m é igual à força elétrica QE. Isolando a amplitude A, a gente descobre que a amplitude do movimento é igual a QE sobre 4K. Sabendo a amplitude do MHS, a gente finalmente consegue escrever a equação horária de XA em função dos parâmetros que a gente já conhece. O problema agora é que essa equação que a gente encontrou expressa o XA em relação ao centro de massa, enquanto o enunciado pede o XA em relação à Terra. Para descobrir o XA em relação à Terra, é só somar a equação do XA em relação ao CM com a equação do CM em relação à Terra. Como a gente sabe que o sistema todo está sujeito a uma aceleração igual a QE sobre 2m, então a equação horária do CM em relação à Terra é o movimento retilíneo uniformemente variado com posição inicial L0 sobre 2 e aceleração QE sobre 2m. Fazendo então essa soma, a gente finalmente descobre a equação XA em relação à Terra. Então é isso, essa é a resposta do item C. E agora, para terminar o nosso 10º quilômetro, a gente vai descobrir a equação horária do bloco B com relação à Terra. Esse aqui vai ser super simples, porque a gente sabe que, como as massas são iguais, a posição do centro de massa é a média aritmética das posições dos blocos. Ou seja, xCM é igual a XA mais XB sobre 2. E como a gente já tem XA em relação à Terra e xCM em relação à Terra, então isolando o XB, a gente encontra que XB é igual a 2xCM menos XA. E substituindo as expressões, a gente chega na resposta final. E eu vou aproveitar aqui também para explicar para vocês o que é o cosseno GPT. O cosseno GPT é uma solução de inteligência artificial que consegue ajudar vocês a resolver questões e também a explicar conceitos. E o cosseno GPT, ele se diferencia, por exemplo, do ChatGPT, porque ele foi treinado com uma base específica com foco em concursos militares com vestibulares. Então, ele tem respostas até 40% mais precisas do que o próprio ChatGPT. É um modelo que é melhor do Brasil e a gente só tende a melhorar ele. Então, a gente consegue tanto tirar fotos, submeter resoluções, quanto digitar e selecionar lá no próprio site. Então, eu convido vocês aí a testarem o cosseno GPT, é só entrar no site do cosseno, que vai estar aqui na tela a demonstração, e aproveitem lá. Então é isso, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!